Sempre que me movo é em ti que me movo, Jesus. Sempre que respiro é em ti. Yeah. Cada passo que eu dou em ti. Jesus, és o caminho. Sempre que respiro é em ti. Yeah. Na, 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 na. 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 Sempre que me movo em ti, que me movo, Jesus. Sempre que respiro em ti. Yeah! Cada passo que eu dou em ti. Jesus, és o caminho. Sempre que respiro em ti. Yeah! Cantamos na 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 ondas de vontade e amor. Sempre que eu olho, vejo o Senhor, seu amor me envolveu. Oh meu Deus, é grande o teu amor. Na 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 na. 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 Na 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 na. Ondas de bondade e amor. Sempre que eu olho, vejo o Senhor, seu amor me envolveu. Oh meu Deus, é grande o teu amor. Na 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 na. 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 Conheces o Salvador, já conheces o seu amor, sabes que Ele está no céu e que eu sou filho dele. Encontrei este amor, acredito em ti, vou-te seguir. Jesus, meu melhor amigo, e sempre serás, nada o pode mudar. Jesus, meu melhor amigo, e sempre serás, nada o pode mudar. Acredito no Salvador, creio que Ele ressuscitou. Acredito que Ele vivo e que Ele voltará. Encontrei este amor, acredito em ti, vou-te seguir. Jesus, meu melhor amigo, e sempre será, nada o pode mudar. Jesus, meu melhor amigo, e sempre será, nada o pode mudar. Nada o pode mudar. Nada o pode mudar. Nada o pode mudar. Nada o
a minha vida a ti. Tu és tudo para mim. Preciso de estar sempre lá. A aflição vou-te buscar. Quero pôr-te em primeiro lugar. Quero o que sou para ti. Por ti, Jesus, é por ti que eu dou a minha vida. Por ti, Jesus, é por ti que eu dou a minha vida. Jesus, é por ti, Jesus, é por ti. É por ti que eu dou a minha vida. Jesus, é por ti, Jesus, é por ti. É por ti que eu dou a minha vida. Estás sempre, sempre lá, em todo tempo e lugar. Tua graça é que me faz vencer. Tu jamais irás mudar. És o mesmo ontem e hoje, e para todo sempre o serás. Por ti, Jesus, é por ti que eu dou a minha vida. Por ti, Jesus, é por ti que eu dou a minha vida. Jesus, é por ti, Jesus, é por ti. É por ti que eu dou a minha vida. Jesus, é por ti, Jesus, é por ti. É por ti que eu dou a minha vida. És o caminho, a vida e a verdade. Em ti nós vamos confiar. Por ti, vivemos só por ti. És o caminho, a vida e a verdade. Em ti nós vamos confiar. Por ti, vivemos só por ti. És o caminho, a vida e a verdade. Em ti nós vamos confiar. Por ti, vivemos só por ti.
a minha bandeira, tu reinas em vitória, és o Shalom, o príncipe da paz. Eu te adoro, Deus, por tudo o que és. Eu te adoro, Deus, por tudo o que és. Eu te adoro, Deus, por tudo o que Jesus vem, estou aqui, quero sentir mais do teu poder. Jesus vem, estou a abrir meu coração para ti, enche-me de amor. Põe o teu poder, que o teu reino venha a nós. Espero por ti, meu Senhor. Jesus vem, estou aqui, quero sentir mais do teu poder. Jesus vem, estou aqui, meu coração para ti, enche-me de amor, põe o teu poder, que o teu reino venha a nós. Espero por ti, meu Senhor. Enche-me de amor, põe o teu poder, que o teu reino venha a nós. Espero por ti, Meu Senhor. Olá a todos! Muito bem-vindos ao... Programa Infantil Online! Uhul! Então a semana correu bem? Bem dispostos? Sim! Bem, Sim. houve uma coisinha que da semana do domingo passado para este não correu tão bem, não é? Foi o quê? Portugal foi desqualificado no domingo passado. Que chatice, não é? Mas Bélgica já foi desqualificada de novo. Mas, Não foi desqualificada. pois é, uma coisa menos boa, não é? Que aconteceu. Quem é que estava aí entusiasmado com a seleção e a apoiar a seleção de Portugal? Quem? Eu estava. Mas Portugal passasse contra a Itália também não ia ser fácil. Mas acontece nos jogos, é assim. Acontece. Há sempre equipas que ganham e outras que perdem. E às vezes perdem porque não jogaram bem, outras vezes jogaram muito bem, mas a outra equipa também era igualmente boa e complica aqui um bocadinho a coisa, não é? Mas nós, não é porque Portugal ficou desqualificado a semana passada, que vamos deixar e abandonar a nossa série, pois não? Não. Nós ainda agora começámos a série, só uma semana, não vamos parar por causa de Portugal. Nós vamos continuar e vamos tentar fazer de tudo para nós não sermos desqualificados. Boa! Sim, Desqualificados com o quê? do jogo. Mas nós não estamos a fazer jogo. Então,
Espera lá. O que é que aconteceu a semana passada? Primeiro, nós estamos na série do quê? Lições de futebol. Lições Lições de futebol. de futebol. E o que é que aconteceu a semana passada? Portugal foi desqualificado. Não, na lição. Na lição. Recebemos uma convocatória. De quem? De Deus. Do treinador Deus para o campo. Então, se recebemos uma convocatória e se Deus nos quer treinar, temos de ter atenção para darmos o nosso melhor para não ficarmos desqualificados depois no jogo, certo? Certo! Sim, senhor. E então é importante, lá porque Portugal ficou desqualificado, nós não precisamos ficar desqualificados, pois não, temos que dar o nosso melhor. Estou a falar a sério, Martim, para lá com isso. Nós não vamos ficar desqualificados. Não, o que é que te desqualifica? Isso vamos falar daqui a bocado, que eu não quero falar agora já, não quero avançar a lição. Mas há muita coisa que pode nos desqualificar. Portanto, é importante falarmos disso. Certo? E também podemos pegar na história de Portugal que aconteceu e aprendermos sobre isso. Sobre a importância de estarmos qualificados ou desqualificados. Não estou a Certo? perceber nada. Mas eu agora apetecia-me, eu não sei se vos apetece, eu apetecia-me jogar um jogo do Uno. Eu vou ganhar. Tenho aqui umas cartas do Uno Faísca. Quem é que gosta do Uno? E apetece-me jogar. Mas, Martim, eu não me apetece agora aquela história Vamos jogar como nos apetece. Esta coisa de termos... De fazermos sempre tudo por regras não tem jeiteira nenhuma. Quer dizer, andamos sempre a fazer tudo de acordo com o que alguém se lembrou de inventar num papel. Acho que não. Acho que é muito mais divertido inventarmos. Pode ser? Então vamos jogar. Espera. Vou-te dar um molho de cartas para me dizer na mão e eu tenho outro molho que me apetecer. Não é isto que aqui estar a contar cartas dá muito trabalho. Então agora, também não preciso tirar uma do baralho. A primeira que me vier à mão, vá. Não, tens que jogar assim lá em casa não vem. Vá. Ai, Ganhei! batata! Tu disseste não havia regras. Não havia regras, mas isto é batata, tu puseste o baralho todo. Porque não há regras, não há batota. Pronto. É isso que estás a dizer? Há batata. Porque não há regras. Então, quando não há regras, não há nada que impeça as batotas. E tu jogaste logo o baralho todo uma vez e eu não pude jogar e fiquei com tudo na mão e perdi. Sem ter jogado nada. Não. Ai, olha, desculpa lá, afinal não gosto desta história de falta de regras. Alguém gostou desta história? Eu sim. Ai, não gostei nada. Mas tu chegaste a divertir, nem te divertiste. Ganhei. Em 2 segundos jogaste tudo. Ganhei! Ai, desculpa lá, eu acho que afinal jogar sem regras não tem piada. Mas é que nem pudeste desfrutar de ganhar, quer dizer. 1, 2, 3, ping. Foi vitória muito rápida. Não, eu acho que isto não tem piada nenhuma. Eu acho que... não. Eu desisto deste jogo, afinal não tem piada nenhuma jogar sem regras. Vocês acham que tem piada jogar sem regras? Eu achava que tinha piada fazermos o que queríamos, liberdade, como quisermos, sem ninguém para nos chatear. Mas não teve piada nenhuma, nem tempo tivemos de jogo. 3 segundos, então estávamos a pensar, vamos jogar, já acabou? Já viste se nós agora fôssemos ver um jogo de futebol, 90 minutos, eles em 30 segundos acabavam o jogo, não tem piada, quer dizer, e o resto dos 90 minutos ficávamos a olhar para o campo vazio? Não tem piada. Não há regras, a bola começa por cá. A guerra com a mão. Lança. Ei, mas é jogo de futebol, é de handball, estás aí, ou de basquete, estás aí. Não há regras. Cola! E depois apanhamos na bola. Cola! Marcamos todos. Alguém está a achar piada a isto? Eu. Não me convencem. Não me convencem. Eu acho que esta história dos jogos sem regras não teve... Achei uma ótima ideia, mas depressa me cansei da ideia. Mas gostei da forma como vamos então avançar para a lição, porque acho que afinal isto não foi lá muito boa ideia. Mas o que é que vamos falar hoje? Lições do futebol. Boa, lições de futebol. Nós já falámos na semana passada. O que é que vamos falar hoje? Lições de futebol. Alguém sabe o que é que vamos falar hoje? Lições do futebol. Não, mas do quê? Lições do futebol. Oh, Martim, sim, lições do futebol, toda a gente sabe. Para com isso. Senão és desqualificado. Lições de futebol. Para. Mas dentro das lições de futebol vamos falar sobre o que hoje? Há muita coisa para falar dentro das lições de futebol. Alguém sabe? Eu sei qualquer coisa de lições do futebol. Há
alguma pista? Sim, ele engoliu um gravador. E está sempre no play, a fazer loop. E então volta sempre, acaba a frase e volta sempre. Lições do futebol. Mas já chega. Vá. Então, alguém tem uma ideia do que é que vamos falar hoje? É porque eu não sei, assim de Vamos falar do repente. jogo de Itália e Bélgica ou então de Espanha-Suíça. Meninas que estão aí, ajudem-me, socorro. Este só quer falar dos jogos, de todos os jogos que deram durante a semana. Acho que não é bem isso que estamos aqui a fazer. É. Alguém tem pistas do que é para a lição de hoje? Desmaiou aqui uma coisa. Mesmo ao mesmo tempo que eu perguntei a alguém tem pistas, só vi assim uma coisa. Pum! Olha, acho que foi a pista a falar. Estou aqui. Vocês estavam também a apontar, não é? Que eu vi assim, alguém ali a apontar e de repente... Pum! Muito bem, eu acho que isto é uma Vamos pista. tocar para mostrar. Um rolinho. Deixa eu abrir. E o que é que se aprende no futebol com um rolinho? É para olhar para o Não, campo. eu sei. Para ver bem No os jogadores. futebol, quando começa o jogo para ver, cara, que eles têm um papel assim, eu não sei porquê, ou é uma toalhinha, sei lá o quê. Um papel para ver cara ou croa. O Não, que é? não é isso. Não é para ver isso. Ai. Os árbitros é que fazem cara ou coroa. Escolhem quem é cara e coroa, depois lançam uma... Ai, está bem. Então agora tem um papel para tirar ao ar. Cara ou croa. Não é para isso. Ai, é a equipa do Martim. Ai não, afinal não é. O Martim estava na croa. É isso? Vamos lá ver o que é este rolinho. O que é que será? Mas eu acho que dava bem para assistir melhor, para ver melhor o jogo. Imagina o treinador, está a ver mal porque eles correram um bocadinho mais para longe e ele pegava assim e via melhor. Não. Não. E os jogadores da bancada, para verem se precisam substituir alguém, começam assim a focar. Não. Não. Põe-te lá direito que não estás na praia. Dá uma barriga. Então vamos lá ver o que é isto. O que é isto, Sr. Martim? Regras. Regras! Logo hoje que me apeteceu jogar sem regras, vamos falar de regras. Vamos lá mostrar. Espera aí, mãe. Regras. Estão aqui algumas quantas regras. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, Martinzinho, não interessa contar quantas bolas estão aqui. Então vamos lá ver. Deixa. Mas o que é que será isto das regras para as lições do futebol? Sei lá, eu vou-me ver. Espera lá. A semana passada nós fomos convocados e agora recebemos um regulamento. Um regulamento. Porque um regulamento é uma lista de quê? Regras e mais regras e mais regras e nunca mais acaba. E mais regras e mais regras e nunca mais acaba. Isso é chato? Mais regras e mais regras e regras e regras e regras e regras. Olha, Depois mas temos há bocado eu regras. tive a ideia de jogarmos sem regras e não correu muito bem. Para mim, corre porque eu ganhei. Não correu, porque nem tiveste o prazer de ganhar. Porque não te deste ao trabalho de nada. Foi tipo 30 segundos. Qual foi o prazer? Qual foi o jogo? Ai, Foi que prazer de alegria. fazer batata. Nada. Não deu nada. Nem alegria, nem rigorosamente nada. Portanto, afinal, esta história de não ter regras não é muito fixe. Regras, afinal, servem para alguma coisa. Primeira Calma. Vamos ver uma regra de cada vez. O que é que está aí? regra. Põe a tua vida nas mãos de Deus, confia nele e ele te ajudará. Salmo 37, 5. Eu acho que vocês já foi o decoraram versículo. este versículo em alguma lição anterior. Mas aqui aparece como uma regra. Então, põe a tua vida nas mãos de Deus, confia nele e ele te ajudará. Que regra? O que é que isto quer dizer como regra? Entregar a nossa vida. Ah, Deus. Sim. Porque se nós não chegarmos lá e não entregarmos a nossa vida aos cuidados do treinador, o treinador não nos treina. Se nós não dissermos, olha, estamos aqui, estamos disponíveis. Se nós não confiarmos no treinador, então nós temos que fazer duas coisas. Temos que nos entregar. Entregar aos treinos, chegar lá, estarmos disponíveis, certo? E temos que confiar no treinador. Porque se nós não confiamos no treinador, deixamos-lo a falar sozinho e não fazemos nada. Não serve de nada, certo? Então, esta regra parece-me importante. Certo? Então, entregar a vida a quem? A Deus. E confiar. Porque nem sempre
nós confiamos. E como é que nós mostramos que confiamos? Quando estamos dispostos a Obedecer. A obediência é a melhor forma. Nós dizemos, olha, confiamos em ti, acreditamos que aquilo que dizes para mim é o melhor e por isso vamos fazer, certo? Certo. Mas nem toda a gente entregou ainda a sua vida a Deus. Tu já entregaste, Martim? Já. Eu também já entreguei. Mas se calhar algum menino que está aqui a assistir à reunião ainda não entregou a sua vida a Deus. Ainda não disse, olha, Deus, eu quero que tu entres na minha vida, que tu me ajudes, que tu me salves. Alguém já fez isto? Alguns meninos já fizeram. Alguns meninos, se calhar, ainda não fizeram. Então, se calhar vão pensar durante a lição se acham importante fazer isso ou não. Boa? E no fim da lição, guardamos um espacinho para quem quiser fazer esta decisão. Boa ideia, Martim? Sim. Então, e vamos lá ver. Já entenderam a importância de entregarmos a nossa vida às mãos do treinador e confiarmos no treinador. Porque não dá para irmos para um treino ou para irmos para campo, mesmo com uma convocatória, sem fazer isto. Não vamos ser bem-sucedidos, pois não. Não vai correr bem, pois não. Boa. Então, mas está aqui mais outra regra. Vamos lá ver outra regra. 2. Ponha tu... não. Sem fé é impossível. Regra número 2. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então. Hebreus 11, versículo 6. Há bocado também disseste Salmo 37.5, a primeira regra. Então, a primeira regra estava no Salmo 37.5. A segunda regra agora está em Hebreus 11.6. Qual é a regra, então? Esta? Segunda regra é o quê? Sem fé é impossível agradar Não, eu não a Deus. disse para repetir o versículo. Então, é importante termos Fé fé em quem? em Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então, é importante nós agradarmos o treinador quando somos selecionados para jogar com ele, certo? Se não agradarmos o treinador não corre muito bem, pois não? Mas, aqui, para agradarmos o treinador, Deus, precisamos de uma coisa muito importante. Com 2 letrinhas apenas. Pode parecer uma coisa muito pequenina, mas é poderosa. Tem um efeito. É como se fosse assim, um comprimido mágico. Assim, uma coisa. Parece uma coisa minúscula, mas tiramos e faz pum! Uma coisa gigante. É microscópica. Que é fé. Fé. A Bíblia diz que basta termos fé como um grão de mostarda. E coisas fantásticas e impossíveis acontecem. Um grão de mostarda é uma coisa pequenina. Só precisamos de uma pitada de fé para coisas que eram inimagináveis, que nós pensávamos que era impossível acontecerem. E fé é o quê? Já falámos sobre isto em alguma lição, salvo erro. Fé é o quê? Acho que foi a semana passada, porque falámos nos heróis da fé. Fé é o quê? Acreditar em Deus? Mais ou menos sim, mais ou menos não. Ou seja, é mais do que acreditar apenas. É acreditar, Que Deus existe. é acreditar naquilo que nós vemos e que estamos a ver e naquilo que nós não estamos a ver. Mas que acreditamos que vai acontecer. Portanto, é um acreditar assim com muita força. Com muita convicção. Sim. Então, mas porquê que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque não acreditas não. Porque assim, se nós não tivermos fé, como é que vamos acreditar em Deus? Alguém está a ver Deus aqui? Eu não. Não estão. Então como é que nós podemos acreditar que Deus está aqui? Ou que Deus está connosco? É preciso o quê? Ter fé. Fé. Porque nós já percebemos com o vento que não é preciso vermos uma coisa para a coisa existir, certo? Nós já aprendemos com a pandemia que não é preciso nós vermos o vírus, porque alguém já viu o vírus. Não viram, viram sintomas do vírus, mas o vírus Já viram? vimos ele a atuar. O vírus não viram. Então,
com a pandemia também aprendemos isso. Não é preciso estarmos a ver o vírus para ele existir. Porque ele existe e tem estado aí, não é? Então, não é possível acreditarmos em Deus, aproximar-nos de Deus, sem acreditarmos que Ele existe. E para acreditarmos que Ele existe, é preciso o quê? Fé. Fé. E, para além de acreditarmos que Ele existe, se nós acreditarmos que Ele existe, também acreditamos que Ele recompensa aqueles que o procuram. Ele recompensa. Quando nós o procuramos, Ele diz, olha, vocês estão à procura, vocês vão me encontrar. Vocês estão a pedir-me ajuda, eu vou ajudar. Ele recompensa. Mas para isso, nós precisamos de fé. Para acreditarmos que Ele existe e aproximarmos-nos dele, certo? Certo. Então, isto é uma regra importante ou não? É. Se os jogadores não tiverem fé no treinador, vai correr bem o treino? Não. E o jogo? Não, pois não. Então, pronto. Acho que estas duas regras já foram importantes. Ficamos assim. Falta a terceira, a quarta e a quinta. Faltam mais regras. Faltam três. Ainda está aqui mais umas regras. Faltam Então vamos três. lá ver outra regra. 1, 2, 3. Regra número 3. Fala sempre do que está escrito no livro da lei. Estuda esse livro dia e noite e esforça-te para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizeres isso, tudo correrá bem e terás sucesso. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, que ainda na série passada falámos sobre ele, não é? Então, fala sempre do que está escrito no livro da lei. O que é o livro da lei? É a Bíblia. A Bíblia, muito bem. E a Bíblia é o quê? Muito importante. É a palavra de Deus. É a palavra que Deus nos deixou com os seus conselhos e com as suas regras. Na verdade, isto são algumas regras que estão aqui. Mas a Bíblia é o regulamento inteiro. É aquele livro do regulamento inteiro que diz tudo detalhadamente. É a Bíblia. Então, uma das regras é falarmos sempre do que está escrito na Bíblia e estudarmos o que está escrito na Bíblia. Para isso é preciso o quê? Nós lermos a Bíblia, para conhecermos o que está escrito na Bíblia e podermos falar sobre ela. Nós assistirmos aos programas infantis, a IMM Kids, certo? Irmos à igreja para aprendermos mais sobre o que está na Bíblia. E diz que se nós fizermos isso e esforçarmos-nos para viver de acordo com o que está na Bíblia, como é que nós podemos viver de acordo com o que está na Bíblia? Temos que conhecer o que lá está. Se nós não conhecemos, não sabemos o que lá está, não sabemos se estamos a fazer ou não. Então é muito importante nós lermos a Bíblia, assistirmos à IMM Kids, irmos à igreja, para sabermos o que está na Bíblia e podermos viver de acordo com o que está na Bíblia. Então diz, esforça-te para viver de acordo com o que está lá escrito. Se fizeres isso tudo te correrá bem, terás sucesso. Então, o segredo de nós termos sucesso no treino e termos sucesso no campo, no jogo, é o quê? É conhecer o livro do regulamento todo, a Bíblia. Conhecer muito bem e esforçar-nos para viver o que lá diz, o que lá nos ensina. Parece-me que é uma boa regra muito importante, não é? É ou não é? É. Este hoje está a dormir. Regra número 4. Se chamares, eu responderei. Se me chamares, eu responderei. Foi o que eu disse. E te contarei coisas misteriosas e maravilhosas que não conheces. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Então, se me chamares, eu responderei. Fala o quê? Quando nós chamamos e falamos com Deus, estamos a fazer o quê? Orar. Então é importante. Acho que faz sentido. Nós, para podermos ser bem treinados, temos que falar com o treinador e, se o treinador responde, estamos a ouvi-lo, certo? Aham. Então, estarmos disponíveis para orar e para ouvir Deus, para falar com Deus e ouvir Deus, é muito importante para sermos bem-sucedidos no treino. Parece uma regra importante. Vocês costumam tirar um tempinho para falar com Deus? Não é só quando estão na igreja ou quando os vossos pais
Dizem, agora vamos fazer a oração da noite. Não. Vocês tiram um tempinho Sozinho. de vez em quando, ou todos os dias, de preferência, melhor ainda, para falarem com Deus, para desabafarem as vossas coisas, dizerem como é que se sentem, e depois um tempinho de silêncio, ainda de olhos fechados a pensar em Deus, para deixar Deus responder no vosso coração. Às vezes responde só com uma sensação de alívio, com uma sensação de que Deus está ali a ouvir. Às vezes responde com um pensamento que coloca na tua mente. Vocês fazem isto? Se não fazem, é uma boa altura para começarem a pensar em fazer e em arranjarem tempo, nem que vocês façam no vosso horário. Esta hora, este tempo, é o meu tempinho a sós com Deus. E é muito importante, não é, Martim? É. E às vezes nós estamos assim tristes, estamos desanimados, mas vamos fazer o nosso tempinho com Deus e ficamos tão aliviados, vimos tão diferentes. Porque quando nós falamos com Deus, Deus responde sempre de alguma maneira e muda sempre o nosso coração para melhor, certo, Martim? Certo. E temos aqui mais outra regra. Vocês estão a captar as regras todas? Não são muitas, ainda só falámos em 4. Certo? Entregar a vida a Deus e confiar nele. Ter fé. Estudar bem e viver aquilo que diz a Bíblia. Estarmos disponíveis para falar e para ouvir Deus. E vamos aqui a uma regra fundamental. Regra número 5. Se me chama... Deixemos tudo. Deixemos todo pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Deixemos todo o pecado. Mas o que é isto, pecado? Acho que nós já falámos algumas vezes sobre isto. Mas não sei se se lembram. É assim uma palavra às vezes um bocadinho difícil. Alguém se lembra o que é pecado? Como é que eu vou explicar? Eu sei o que é pecado. Então explica. Mas eu não sei explicar. É a mesma coisa. Sabes o que é dor? Sabes explicá-la? É quem não sabe o que é uma dor. Dor é uma coisa que te provoca sofrimento. Mas ela não sabe o que é dor, não vai saber o significado. É a mesma coisa. Olha, queres que eu te explique o que é dor? Mas imagina que eu não tenho Não dor. doeu? Eu posso fazer com mais força. Mas imagina que não tenho dor. Não, mas tens de explicar por palavras. Olha, faz assim. Au! É isso, foi dor. Mas agora a sério. O que é pecado? Já falámos sobre isto na série sobre a felicidade. Que até tínhamos 2 corações nas pistas. E um estava tão, mas tão sujo. Pecado, só pecado. Todo amarrotado, todo estragadinho. E um estava tão lindo e brilhante. Vocês lembram-se dessa série? Lembram-se dessa lição? Nessa lição falámos o que era o pecado. E o que é o pecado? Quando nós desobedecemos, estamos a fazer o quê? Desobedecer. Estamos a quê? A Eu não sei essa palavra. pecar. Pecado, pecar. Pecar. Não, sabia. Quando nós desobedecemos, quando nós fazemos maldades, disparates, não é? Estamos a quê? A pecar. Então, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, portanto, é tudo aquilo que é o contrário do que a Bíblia nos diz para fazer, e desagrada a Deus porquê? Porque são coisas que nos destroem, que nos fazem mal. Por exemplo, se tu começares a bater muito na Maria, seres uma pessoa violenta, agressiva, para quem não sabe, a Maria é a irmã, e seres uma pessoa violenta e agressiva, isso é uma coisa que não vai estar só a fazer mal à Maria. Vai estar a destruir o teu coração e a tua maneira de ser. Vai-te pôr uma pessoa agressiva, uma pessoa infeliz, uma pessoa que está sempre... Já viste uma pessoa que está sempre assim, não está feliz, pois não? Portanto, isso está-te a destruir. Isso está-te a destruir e está a desagradar a Deus. Está certo? Porque Deus diz para nos amarmos uns aos outros.
E quando amamos uns aos outros, não andamos à pera uns com os outros o tempo todo, pois não? Então pronto. Pecar é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que desagrada a Deus e que nos destrói. E afasta-nos porque Deus não é assim. Deus tem uma natureza perfeita. Então, estas coisas de maldade imperfeitas não têm a ver com a natureza de Deus. Certo? Então afastam-nos de Deus, tragam a nossa ligação com Deus. Nós quando começamos a fazer disparates e a desobedecer e não sei o quê, não vamos tirar o nosso tempinho com Deus e coisas, porque já não temos paciência para essas coisas. Fazemos só o que nos apetece. Certo? E começamos a estragar a nossa ligação com Deus. O que não nos faz muito bem. Então, basicamente, pecado é falhar as regras. Já viram? Porquê que as regras são importantes num jogo? Vamos pensar num jogo de futebol. Certo? Meninas, mesmo as que não gostam de futebol, conseguem pensar num jogo de futebol. Que estão os jogadores no campo. Se não houver regras, vai haver caos. Se não houver regras, vão andar todos à luta. Ah, porque agarraste a minha bola e a bola era minha, eu é que estava na bola. Pum, bum, bum, bum. E há tantas, em vez de ser um jogo de futebol, de repente é um jogo de boxe. Ou de luta livre. No meio. E depois às tantas o árbitro já nem sabe do que é que está a arbitrar. Se é futebol, se é luta livre, se é o que é que se passa ali. É uma grande confusão. Então, as regras ajudam-nos para que as coisas funcionem. Já viram um jogo funcionar bem sem regras? Mesmo assim, de vez em quando, há ali umas faltas. E faltas é o quê? É quando não se cumprem algumas regras. Mas porquê é que se assinala as faltas? Porque existem regras. Se não existisse regras, o árbitro não podia assinalar a falta. Porque não existia. Eu há bocado quis dizer que o Martim foi batuteiro, mas não dava. Porque não havia regras. Quem é que estava aqui para poder assinalar se era batata ou não, se não havia regras? As regras não eram nenhumas, não havia nada que fosse batata. Certo? Então, se nós não tivermos regras num jogo, não há ninguém que possa assinalar as faltas. Porque tudo é permitido. E então, tudo é uma grande confusão. E o jogo deixa de cumprir o seu objetivo. E de repente um jogo que era de futebol passa a ser de basquete, handebol, luta livre e tudo misturado. E cambalhotas pelo meio de ginástica. É um bocado confuso, não é? Então, afinal as regras são importantes. As regras têm um papel importante. Certo? Quando a mãe diz assim, vão arrumar o quarto. E vocês não arrumam. E passa um dia, não arrumam. Passa 2 dias, não arrumam. Passa 3 dias, não arrumam. Passa uma semana, não arrumam. Mas nestes dias todos não só não arrumam, como continuam a desarrumar. Está-vos a saber maravilhosamente bem. Não cumprirem regras. Mas chega um dia que querem abrir a porta do quarto e já quase que nem conseguem. Porque está coisas por todo o lado. Querem andar no quarto e sentem... Pisam tudo. Partem coisas e de repente... Ai, que era uma coisa tão importante que eu gostava tanto. Ai, fiquei sem isto. Portanto, uma coisa que parecia que estava a saber muito bem. Ah, que bom, eu não arrumei, eu não quero saber. E eu faço o que eu quero com o meu tempo e eu sou livre e é muito fixe. Foi o caos e correu tudo mal ao contrário daquilo que vocês queriam. Porque não terem espaço para abrir a porta, não terem espaço para andar no quarto e sem querer andar e partirem coisas que vocês gostam, não é aquilo que vocês queriam quando pensaram em não arrumar, certo? Sim? Então, regras, por muito que às vezes nós não nos apeteça e não queiramos, é fundamental para as coisas funcionarem bem. Porque quando nós não fazemos regras, nós temos o que não queremos. E o Martim em 30 segundos ganhou-me, que era tudo o que eu não queria quando eu disse que queria jogar sem regras. Certo? Mas quando nós temos regras, podemos não gostar muito. Às vezes pode-nos custar. Ai, fogo, a sério, apetecia-me tanto de fazer aquele jogo agora e agora vou ter que ir arrumar. Ai, vou perder o meu tempo, a minha horinha para jogar, vou perder para arrumar e não nos apetece. Mas, a longo prazo, as coisas funcionam muito melhor. E nós depois conseguimos entrar no quarto, conseguimos brincar com as coisas, saber onde é que elas estão, não estragar as coisas. Acaba por funcionar melhor. Portanto, regras é fundamental. Certo? Certo.
Mas aqui, neste caso, que estamos a falar do treinador Deus que nos convocou para o jogo, há um versículo que quer falar para a importância das regras. Em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, para que é que servem todas estas regras que o treinador nos está a dar? Para as compramos. Para termos vida em abundância, ou seja, para podermos viver bem. Ou seja, é para nosso Bem. bem. Então não é fantástico sabermos que a intenção do treinador quando nos deu esta lista de regras é para que possamos ter uma vida boa, viver bem, viver felizes, viver com qualidade de vida? É fantástico, não é? E quem é que decide as regras? E vê se as regras foram feitas, se não foram cumpridas. O árbitro. O árbitro. Do jogo de Neste futebol. caso, o árbitro costuma arbitrar e ver se as regras foram cumpridas ou não. E as regras foram instituídas por uma comissão, não é? Por um grupo de pessoas. Agora as regras dos jogos já são sempre as mesmas. E, por exemplo, o que é que não se pode fazer? Os jogadores podem atirar a bola com a mão durante um jogo de futebol uns para os outros. Não. Estamos a jogar à mata. Não, pois não, é futebol. Mas há um jogador que pode. Guarda-redes. O Mas guarda-redes. Mas não pode quando chuta um da sua equipa chuta com a bola e é alta, ele não pode agarrar se não é falta. Mas há regras para poder agarrar ou não. Certo? Se for com a cabeça e peito, pode. E se for um jogador da outra equipa, também pode. Então, e quem é que está a verificar se as regras estão a ser cumpridas ou não? O árbitro. O árbitro. Neste caso, Deus é o nosso treinador. É aquele que também criou as regras e é o nosso árbitro. Mas nós às vezes nos jogos vemos uns árbitros que são muito corretinhos e que fazem tudo muito bem. Depois vemos assim às vezes uns árbitros assim um bocado tendenciosos, mais para um lado de uma equipa do que para o outro. E assinalam sempre todas as faltinhas para uma equipa, às vezes até coisas que havia dúvida se era falta ou não, eles assinalam para o bem dessa equipa, e depois da outra equipa às vezes é uma falta e eles fingem que não viram de vez em quando. Às vezes acontece esses árbitros assim um bocadinho tendenciosos, certo? Mas o nosso árbitro é Deus. E não é tendencioso. Ele não faz essas falcatruas. E ele não é um árbitro mal intencionado que está a torcer para que tu percas. Pois não? Então em Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Este é o nosso árbitro, este é aquele que criou as regras e este é o nosso treinador. Aquele que nem o seu filho poupou por amor a nós. Então está disposto a fazer o melhor por nós. E quando nos dá regras e diz para cumprirmos as regras, não é para ser chato, não é para andar atrás de nós com um apito, mas é para o nosso bem, porque está disposto a dar-nos o melhor, porque quer dar-nos o melhor e porque quer que sejamos felizes. E porque nós, no meio do caos e da desordem, sou livre e é só uma desordem e caos por todo lado, nós podemos achar que somos felizes 30 segundos, mas depois não somos. Pois não? Então, podemos descansar e estar felizes porque as regras são para o nosso bem e são para que nós possamos ficar jogadores mais fortes, mais experientes, melhores e para que possamos ter muito sucesso no jogo, certo? Certo. Então, afinal, é importante ou não é importante as regras? Quem é que no final da lição de hoje consegue estar feliz por regras e dizer que gosta de regras e que quer regras? Eu estou. Eu não queria as regras, mas afinal gosto muito de regras porque não correu nada bem este jogo. Portanto, quem está comigo e afinal gosta de regras e entende a importância das regras? E quem ainda mais feliz está porque estamos a falar não de umas regras quaisquer, mas estamos a falar das regras daquele que deu o seu melhor por nós, deu o seu próprio filho e que nos ama. Quem?
Eu, 1.000.000 de vezes eu. 1.000.000 de vezes eu. Boa! Então, eu queria reservar agora um tempinho, como eu disse há bocado no início, para quem possa estar a ver este vídeo e ainda não tomou a decisão de receber Jesus no seu coração como seu Salvador, poder fazê-lo agora. E se tu ainda não fizeste, é apenas uma oração, convidar Jesus a entrar na tua vida. E se gostavas de fazer, gostavas de ser treinado por este treinador, entendes aquilo que acabámos de dizer em Romanos 8:32, a importância que Deus nem sequer poupou o seu Filho, mas que deu o seu Filho Jesus por ti, no teu lugar, para que quando tu falhas, quando tu erras, não tenhas o castigo que merecias, mas Jesus levou esse castigo no teu lugar, para que tu possas poder ter uma relação com quem? Com o treinador Deus e ser treinado por Ele. E se tu queres tomar então esta decisão, então, no lugar onde estás, eu ia-te convidar a fechar os teus olhos. E fechar os olhos é porquê, Martim? Orar. É apenas para nos concentrarmos, porque quando nós estamos de olhos abertos, estamos distraídos, estamos a olhar para outras coisas, a ver outras coisas. Então, para nos concentrarmos na nossa conversa com Deus, nós fechamos os olhos. É apenas por isso. E então eu convidava-te, se não fizeste esta oração, a fechar os teus olhos e se quiseres fazer, a fechar os teus olhos e a poderes fazer esta oração comigo. Eu vou dizer umas palavras e tu repetes. Pode ser? Sim? Deus, obrigada pelo presente que deste pela minha vida ao teu Filho Jesus na cruz. Obrigado porque Ele tomou o meu lugar. E obrigado porque por esse sacrifício eu posso ser salvo. Te peço que entres na minha vida, sejas o meu Salvador e me des conselhos e me ajudes a ser o meu treinador. No nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, muitos parabéns! Bem-vindos à família de Deus! Yeah! Festa! Uma salva de palmas para quem fez esta decisão! Muitos parabéns! Então vamos agora, nesta alegria, tirar uns minutinhos para louvar e celebrar a Deus. Boa? Parece que é um pouco louco acreditar que eu não posso ver. Parece que é um pouco louco que Jesus seja o Salvador. Parece que é um pouco louco que o Rei por mim se entregou. Parece que é um pouco louco, mas já ouvi coisas surpreendentes. Às vezes tens de ver pela fé e é 1, 2, 3 e salta e canta, salta e canta, não importa o que digam, salta e canta, eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus, salta e canta, salta e canta, não importa o que digam, salta e canta, eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Parece que é um pouco louco acreditar no que não posso ver. Parece que é um pouco louco que Jesus seja o Salvador. Parece que é um pouco louco que o Rei por mim se entregou. Parece que é um pouco louco, mas já ouvi coisas surpreendentes. Mas às vezes tens de ver pela fé e é 1, 2, 3 e salta e canta, não importa o que digam, salta e canta, eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus, salta e canta, não importa o que digam, salta e canta, eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus, salta e canta, não importa o que digam, salta e canta, eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus, salta e canta, não importa
a Deus mais um bocadinho, não foi, Martim? Espetacular. 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 Espetacular, portanto. Não, espetacular. Ai, Qualquer. espetacular. Espetacular. Não, espetacular. Larida? Bem, espetáculo. Espetacularmente. Como Não. se diz? Espetáculo ou espetacular? De outra forma. Não estou a ver. Bem, vamos avançar, não vamos ficar aqui na espetacular uma data de tempo, mas foi fantástico, mais um bocadinho de louvar a Deus. Quem é que gosta sempre de ter um bocadinho para louvar a Deus? Todos os bocadinhos são fantásticos, hein? Todos os bocadinhos extra. Quem gosta? Boa! Então, mas nós não nos queríamos despedir sem antes deixarmos o quê? Que nós deixamos O sempre. versículo para decorarmos durante a semana. E porquê que é importante decorarmos durante a semana? Porque é importante decorarmos a semana. Porque vimos numa das regras que é importante nós conhecermos a palavra de Deus para podermos vivê-la, certo? E isso vai nos ajudar a ter sucesso na nossa vida, boa? Então, por isso é que nós, todas as semanas, deixamos um versículo para decorarmos, para irmos conhecendo mais a palavra de Deus. Boa, Martim? Então, qual é o versículo que temos para deixar hoje? Deixamos todo o pecado que tão de perto nos rodeia. É Hebreus, capítulo 12, versículo 1. É isso, não se esqueçam então, durante a semana, se têm uma Bíblia, vão a Hebreus 12:1 para relembrarem e fixarem este versículo. Boa semana! Beijinhos!